Como há um estado paralelo que se instala nas favelas, todas as expressões culturais vão terminar, no fim do dia, ligados à expressão do crime, que é uma expressão de poder. Um dos seus projetos é a desfavelização. E a gente sabe que dentro da favela é onde nasce a nossa identidade cultural. Como você pretende fazer isso sem que a identidade cultural do nosso povo seja acabada? Olha, eu discordo peremptoriamente de que a nossa identidade cultural nasce da favela. E se nasce algo em termos culturais da favela, esse algo ele precisa ser profundamente alterado. Por mais que a gente romantize, tipo, o Cartola. Eu adoro o Cartola. O Cartola veio da favela no Rio de Janeiro, um grande poeta. Pois bem, a existência do Cartola justifica a existência de um arranjo urbanístico em que milhões de pessoas vivem sem esgoto controlados pelo crime organizado? Não. Mas eu tenho certeza que se houvesse um bairro bom, o Cartola existiria e ia fazer arte de qualidade. Hoje a arte, vamos dizer, a arte de massa que surge da favela não é o Cartola. A arte de massa é o MC Pose do Rodo, é o Oruan. É gente que produz música que tece loas ao crime organizado e que defende, na prática, vamos dizer, uma objetificação da mulher tão humilhante, a mulher como um pedaço de carne, uma mulher como um ser submetido ao crime, que é um desrespeito à mulher, ao pai, à mãe que tá ali. Então, a cultura da favela, eu defendo não apenas que a favela como esse arranjo urbanístico, mas a cultura da favela precisa ser profundamente alterada. Hoje, né, se eu fosse ser um esquerdista, o esquerdista diz que é o seguinte: a cultura serve para justificar as relações materiais. E eu vou me comportar agora como um esquerdista no sentido de dizer, a cultura que sai da favela, ela serve para justificar o sistema de relações em que o crime manda nas pessoas. Um cantor como o Pose do Rodo, que diz que todos os homens vão sair com todas as mulheres aí, com as meninas naquele bairro, menores de idade inclusive, porque eles têm armas, que é o que eles cantam naqueles bailes, justificam a ascendência, a liderança que os criminosos têm naquela comunidade e o terror que eles geram. Portanto, nós temos um programa claro para desfavelizar o Brasil. São 900 bilhões de reais para a gente acabar com esse modelo arquitetônico e urbanístico fracassado e que gera pobreza e que reflete pobreza, que é a favela. Só que nós temos que tornar também a favela um lugar que cria uma cultura de confiança, uma cultura em que as pessoas cuidem do seu bairro, que as pessoas se sintam protegidas e parte do Estado brasileiro. Hoje, por exemplo, essa cultura da favela ela gera, por exemplo, a gravidez na adolescência desproporcionalmente mais alta lá. Então, essa cultura está sendo boa para as mulheres que moram na favela? Essa cultura está sendo boa para o menino que quer estudar e que mora na favela? Não. Então, o nosso ataque à favela como instituição é ataque a um modelo também cultural. Por isso que eu discordo de você nesse elemento. Há coisas boas que surgiram dali, mas eu tenho certeza que essas pessoas talentosas que estavam ali poderiam criar isso em outro modelo, num bairro. Vou dar um exemplo. O samba em São Paulo, ele não surgiu da favela. Você tinha os curtis, o samba, o Adoniran Barbosa. Mas o Vai-Vai tem quase 100 anos vindo de um quilombo, que é o Quilombo Saracura. O quilombo não é uma favela. O quilombo é um quilombo, a favela é uma favela. A Bela Vista é uma favela. A região da Bela Vista é uma favela, é um bairro pobre, mas não é uma favela. Favela é uma coisa diferente. Favela é favela. Eu tô falando o Adoniran Barbosa, se eu pegar a origem do samba em São Paulo, não era favela, era bairro pobre. É diferente de uma favela. O que eu quero dizer é, você justificar a criação da cultura através de um arranjo social muito ruim não é bom. Não é bom nem para quem cria cultura e nem para quem mora naquele lugar. Isso vale para a música sertaneja, que também expõe a mulher da mesma forma, que também sexualiza adolescentes e fala sobre bebida alcoólica? Eu não acho que a música sertaneja ela faça isso na mesma intensidade do que o MC Pose do Rodo. E eu também não acho que a música sertaneja seja utilizada para justificar o crime organizado. Crime organizado, hoje você tem os MCs que fazem isso. Mas o crime organizado está na Faria Lima também, né, candidato? O crime organizado está na Faria Lima através da REAG, que é ligada ao PCC, pra gente dar bem os nomes aos bois. E eles têm que ser presos. Agora, eu não sei se tem um cantor sertanejo que está defendendo a REAG. Se me mostrar, eu vou pedir a prisão de todos eles. Eu adoraria pedir... olha só, eu gosto mais de samba do que boa parte do sertanejo no Brasil. Mas não é resumir muito a cultura da favela a um MC apenas, a um tipo de cultura? Porque, por exemplo, a Mangueira do Cartola continua fazendo cultura. A Mangueira do Cartola continua fazendo cultura. Dito isso, a Mangueira trabalha para bicheiro também, que é ligado ao crime organizado. Até aí, o Carnaval do Rio de Janeiro é ligado a bicheiro. E eu também não vou justificar a existência das favelas por causa da existência da Mangueira. E há, no final do dia, uma romantização. Houve agora uma ótima série da Globo lá, o Vale que é Escrito. Uhum. As pessoas saíram romantizando. Pô, o bicheiro é o nosso gangster italiano. Pô, o bicheiro é um bicheiro, um criminoso. No final do dia, estamos falando do bicheiro que contratou o Adriano da Nóbrega, o miliciano, para assaltar adversários dele, para matar adversários dele. Então, este tipo de modelo cultural não pode, vamos dizer, ser utilizado como muleta para a manutenção de um modelo político, que é o modelo do crime que se instala nas favelas, que faz mal para as pessoas. Então isso tem que ser desconstruído.
E a gente, por vezes, a gente é condescendente com uma coisa por causa da outra. Do tipo, não, mas se eu perder a favela e a poesia da favela? Cara, ninguém ali tá ligando pra poesia da favela se a favela continuar matando gente. As pessoas querem sair da favela. Tanto que aqui em São Paulo, especialmente, a maior parte dos artistas que ficam famosos, eles saem da favela e vão morar em Alphaville, que é um condomínio fechado. Então eu não acho que uma coisa justifica a outra de maneira alguma. Como fazer, então, a cultura chegar até essas camadas mais pobres da sociedade? Eu acho que a gente tem que permitir que as pessoas... Existe uma coisa que chama a famosa pirâmide de Maslow, né? Que é a pirâmide de prioridades que as pessoas têm, que vai do começo da sua existência, sua alimentação, sua segurança, até chegar no fim, seu bem-estar, a sua autoestima. A pirâmide de prioridades. Ou seja, você não tem como pensar em bem-estar ou produzir cultura quando você tem medo de morrer. A maior parte das pessoas, nos bairros mais pobres brasileiros, eles têm mais medo do que pessoas em outras regiões. Porque elas vivem num ambiente de insegurança. Uma pessoa que mora numa favela, ela não tem um título de propriedade. E, em geral, quem tem a autoridade, quem tem o poder na favela, ela determina se a pessoa fica naquele lugar ou não. São inúmeros os casos das pessoas que são obrigadas a sair de uma casa porque o traficante mandou sair daquele lugar. Meninas que são obrigadas, isso especialmente no Rio de Janeiro, isso é mais forte em outros lugares, a ter que sair do bairro que ela mora porque um traficante se engraçou por ela e ela não quer e ela tem medo de ficar naquele lugar. Para você alterar isso, então, para você produzir cultura de verdade, porque você tem pessoas talentosíssimas aqui no universo, não só pessoas talentosas para cultura, tô falando de pessoas talentosas para ser empreendedores. A Paraisópolis em São Paulo é uma máquina produtora de novos negócios. A própria Rocinha tem novos negócios. Como fazer isso? Fomentar lei e ordem. Urbanismo decente, recuperação daqueles lugares, oferecimento de propriedade para aquelas pessoas, casas decentes, as pessoas poderem aí sim, comendo direito, sem medo de ser assaltado, sem medo do traficante, trabalhar, produzir, algumas vão se dedicar à cultura, outros são empreendedorismo e essas pessoas vão aflorar. Então há um papel do Estado em trazer essas pessoas, essas comunidades para o Brasil. O desafio, e hoje a minha provocação essas pessoas são brasileiras? O Brasil trata essas pessoas como titulares de direitos? Elas não têm direitos a nada, então elas não são sequer brasileiros nesse sentido. A gente precisa agora repatriar 23 milhões de brasileiros. E aí eles vão trazer a cultura e de uma maneira melhor do que eles fazem hoje, com mais condições do que eles fazem hoje.